Vamos seguir, pessoal. Inclusive, falando sobre essa questão da tributação, né, da isenção de tributar o imposto de renda de quem ganha até 2 salários mínimos, a gente sabe que não existe almoço grátis, né, pessoal? Ele sinaliza e faz isso de que não vai cobrar o imposto de renda para essa faixa da população, mas precisa arrecadar de algum outro lugar. E por conta disso, o governo editou, inclusive, uma medida provisória hoje, que vai cobrar, dizendo ali que o governo vai cobrar até 22,5% sobre a aplicação no exterior. Né? A expectativa do governo é que, com esse anúncio, com essa arrecadação, com essa cobrança de tributação, o governo pode arrecadar até 3 bilhões de reais este ano para chegar a esses valores de rendimentos recebidos no exterior. Isso por meio de aplicações financeiras, né, entidades controladoras e bens e direitos bens e direitos também, objetos de fundos tipo trust, né, que é usado para administrar quantias de terceiros. Essa MP, ela inclusive já foi editada, publicada hoje no Diário Oficial, e diz que essas regras valem para as declarações do ano que vem. Quero tocar nesse ponto aí, que Lula fazendo um aceno para as classes mais baixas, mas cobrando dos mais ricos, né, de quem ganha um dinheiro aqui e acaba investindo fora no exterior. Greve, quero começar contigo. A primeira coisa politicamente esperta que o Lula e o PT fazem desde o começo do ano. Se é para mexer em imposto, se é para buscar novas fontes de receita, o que poderia ser melhor do que anunciar uma cobrança de gente rica que consegue manter dinheiro fora do país? É difícil você brigar com essa cobrança. Até porque dinheiro de trust não é dinheiro que, de qualquer forma, está sendo usado para investimento no Brasil, né? É uma espécie de poupança para as futuras gerações, ou investimentos que estão seguros. Então, assim, tá ótimo, vamos cobrar de quem ganhou bastante aqui para manter dinheiro lá fora do país. Né? É uma medida esperta. Se ele tivesse começado com isso, falando, olha, vamos, é esse dinheiro aqui que a gente está querendo trazer para o país, né? É dessa maneira que a gente está querendo, talvez tivesse reduzido um pouco a oposição, a resistência, né, a tudo que o PT está querendo fazer no campo tributário. Em vez disso, ele foi mexer na blusinha da Shein, né, só bobagem, só coisas politicamente mal pensadas e mal realizadas. Então, essa é uma medida sensata. O problema dela é que 3 bilhões de reais, para quem precisa arrecadar 150, como diriam os americanos, peanuts, né? É dinheiro de pinga, como diriam lá em Rio Claro, né? Que é dinheiro que o bêbado leva amassado no bolso, joga assim em cima do balcão do boteco, né? Dá uma branquinha. 3 bilhões é muito pouco, meu. Então, mas, do ponto de vista do discurso político, é um anúncio modesto, mas sensato. Né? Agora, como você mesmo observou, só começa a ser cobrado no ano que vem, ou seja, ajuda menos ainda, né? Já não vai conseguir cobrir o buraco deste ano, só cobre um buraco futuro. O fato é que o PT, o governo Lula, né, está em maus lençóis para conseguir cobrir 150 bilhões de déficit aí que estão previstos, né? Com todas as medidas anunciadas desde o começo do ano. Então, até agora ele não conseguiu anunciar nada que seja verdadeiramente significativo. Começaram a falar em mexer no imposto das empresas que estão enquadradas no Simples. Imediatamente deixaram o assunto de lado. Porque isso aí ia levantar uma oposição, ia ser uma revolução no país, se tentassem mexer nesse vespeiro logo de cara, assim. Né? Então, é muito difícil o PT conseguir aprovar medidas significativas no Congresso.
vai ter que correr mais atrás de medidas como essa, vai ter que criar mais consenso e consciência na sociedade de que, enfim, tem ralos tributários no país, tem aí benefícios que atendem a gente que não precisava estar sendo atendida por esses benefícios, mas o discurso até agora é muito ruim, muito desastrado, muito mal feito, né? Existe injustiça tributária no Brasil. Existe gente rica que não paga tributo. Existem segmentos econômicos que têm benefícios que não precisavam mais ter. Benefício você usa quando você quer dar um impulso para um setor da economia, né? Ou então, num momento específico em que aconteceu alguma coisa na economia mundial que tirou as coisas dos trilhos e aquele setor acaba precisando de uma ajuda para sobreviver. Mas essa não é a regra no Brasil. Os benefícios são instituídos e eles se perpetuam, né? De tal maneira que o empresariado brasileiro não precisa pensar em ganhar produtividade, não precisa pensar em ganhar competitividade. Tudo que ele precisa é manter aquele benefíciozinho fiscal dele, que já o protege da competição estrangeira, né? Então, é um sistema mal feito, é um sistema que condena o Brasil a ficar no atraso, porque é uma proteção artificial, né? Ninguém vai atrás de novos maquinários, de inovação, de melhorar a capacidade produtiva dos trabalhadores. Fica lá, só protegido atrás daquele escudo que o benefício tributário oferece e não se preocupa em melhorar de fato o seu setor, em melhorar a economia brasileira como um todo. Então, é um sistema tributário ruim o brasileiro. Mas está tão arraigado, tão enraizado e tão disseminado por dezenas, centenas de indústrias diárias, né, que você tem que escolher muito bem por onde você vai começar a mexer nesse negócio. Porque senão a reação é enorme e imediata. E o PT está descobrindo isso. Não adianta só falar. Tem que falar muito bem, escolher bem os exemplos. Este exemplo de hoje foi bem escolhido, modesto, mas bem escolhido. Vamos ver se eles conseguem achar algum outro caso como esse que permita um ganho tributário sem ocasionar ao mesmo tempo uma revolta tributária generalizada no país, né? Uma revolta que vai aí parar o país, derrubar o governo e tudo mais. Estou achando difícil, viu? Wilson, inclusive, Bolsonaro tinha também essa ideia, né, de fazer isso, né? O governo Bolsonaro também previa fazer isso, né? O problema, Kenzo, é que vontade... Tem aquele ditado popular, né? De vontade, o inferno tá cheio, né? Sim. Então, vontade sempre se tem, né? O problema é você criar as condicionantes para você mexer em determinados vesperos, principalmente quando você trata da elite econômica, né? Até porque pobre não tem lobby no Congresso, né? A população mais humilde não tem lobby no Congresso, mas a elite econômica, a elite rural, enfim, a elite brasileira, esse sim. A elite do funcionalismo público, esse sim, tem lobby no Congresso e eles conseguem mudar as leis para, pelo menos, minorar ou diminuir os impactos e os prejuízos que algumas mudanças de legislação trazem. Então, assim, sem lobby no Congresso, meu amigo, passa o que quiser. Com lobby, passa o que dá. Então, esse é o ponto. O governo Lula encaminhou essa medida. Eu acredito que provavelmente ela vai ter algum tipo de mudança ali na tramitação, tanto de Câmara quanto de Senado. E como o Greg falou, a missão do Lula é uma missão muito inglória, sabe, do Fernando Haddad. Se tem 2 ministros que têm missões inglórias nesse governo, são, respectivamente, Fernando Haddad e Carlos Fávaro. Fernando Haddad, por quê? Porque ele precisa tirar da cartola uma arrecadação e ele não sabe de onde vai tirar. Né? Ele não sabe se vai tirar de uma reforma tributária, ele não sabe se vai tirar da taxando a brusinha da Shine, ele não sabe se ele vai tirar isso
taxando os mais ricos, mas o problema é que a taxação de lucros e dividendos é um dogma, é algo que não se mexe, virou um tabu, né? Eu vou até falar uma coisa mega polêmica aqui, mas, enfim, alguma coisa me diz que é mais fácil você flexibilizar aborto do que você mexer em taxação de lucros e dividendos no Brasil, sabe? Não, hein, Wilson? Acho que não. Eu vou arriscar, eu me arrisco pelo erro. Mas, enfim, mas é algo muito, muito delicado. Então, você tem realmente esse tipo de dificuldade. Né, mas posso observar uma coisa? Pode, lógico, por favor. No caso do Haddad, é uma missão em glória que o próprio PT criou, certo? Sim. Porque o próprio PT tem uma visão de governo que implica gasto sempre crescente pelo setor público, né? Ele não quer fazer um ajuste cortando gastos, reduzindo programas, racionalizando programas. Pouco se falou em racionalizar programas mal desenhados, né? Pouco se falou disso. Ele não quer fazer um ajuste pelo lado do controle de gastos. Pelo contrário, ele quer aumentar gastos de maneira aumento real de gastos todos os anos. É isso que está no arcabouço fiscal. Sempre teremos aumento de gastos. Então, se você está decidido a agir dessa forma, você não tem outra saída que não esteja aumentar impostos. Só que é duro falar isso no Brasil. É muito difícil. A carga tributária já é alta, certo? O sistema é doido, os lobbies são imensos, e o PT faz tudo do jeito errado. Então não vai conseguir. O discurso do PT, para quem quer mexer em tributo, é horrível, porque é um discurso sempre de antagonismo com todo mundo. Né? Os empresários que não pagam, os privilegiados, que as grandes fortunas, é sempre o discurso do inimigo. Sendo que precisaria tentar, de alguma maneira, criar uma nova mentalidade sobre o que significa pagar imposto no Brasil. Né? Para isso, sei lá, não sou político, mas teria que falar mais no que vem de bom do pagamento de imposto, né, do que ficar apontando o dedo para todo mundo. Senão, aí tem um problema, né, Greve? Porque assim, quando você fala de imposto, o cidadão brasileiro, cidadão comum, eu vou utilizar aquele personagem que eu já utilizei aqui no programa, o Carlão do boxe, né, que é o camaradinha, né, que enfim, quem já assistiu o Papo Antagonista vai lembrar desse personagem que de vez em quando eu cito. Esse camarada, que não é nem petista, nem bolsonarista, mas é um cara que, assim, ele quer o Estado mínimo e ele quer ver o imposto dele sendo aplicado na rua, sabe? Na rua que ele trafega, no hospital que ele, sabe, que ele frequenta. Ele quer que esse dinheiro seja aplicado. Ele não é contra o imposto, mas, assim, no momento que ele paga imposto em absolutamente tudo, que ele perde 4 meses da sua vida pagando imposto e vê que esse imposto não é aplicado em absolutamente nada ou é mal aplicado, esse camarada já salta 3 passos na frente e fala, peraí, né? Por que eu vou pagar mais imposto por um serviço que ele não é entregue de forma satisfatória? Então, esse é o grande dilema, né? Esse é o dilema, né? E aí o PT... O brasileiro faz que nem criança quando fala de imposto, né? Põe lá, não quer ouvir falar disso. Não quer, exatamente. E é isso. Você precisa tentar ajustar a máquina pública para você conseguir, com esse pouco que se tem, você conseguir gerar mais riqueza. A tese do PT é sempre essa, né? Eu vou utilizar o Estado como indutor da economia para que essa economia me gere mais dinheiro para que eu possa, enfim, a partir daí, movimentando a roda da sociedade. Só que, gente, desculpa, isso é um pensamento dos anos 90, anos 2000. A nossa economia é uma economia 2.0. Então, é curioso isso, sabe? Parece que o PT, ele sempre, na teoria, ele sempre coloca ali o manifesto do Partido Comunista do lado
e não quer se desvencilhar desse livro, desse dogma de Marx e os caras, e a gente já vive uma outra sociedade, né? Então, é isso, a economia petista sempre de olho, quer tocar o bonde em 2023, mas de olho no século XIX.